Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Este é o último e quarto bloco do debate, também com temas determinados. Eu vou sortear o primeiro deles aqui. Saneamento básico. E quem começa este bloco é a candidata do PT, Fátima Bezerra. Para quem a senhora pergunta, candidata? Professor Carlos Alberto. 30 segundos. Professor, o governo Temer, que tem o apoio aqui, né, do governador e dos partidos que apoiam aqui o candidato das oligarquias, Carlos Eduardo Alves, enviou uma medida provisória para o seu Congresso, a 844, que altera o marco regulatório do saneamento básico, que vai abrir as portas para a privatização do setor, que é um absurdo. Eu já me posicionei contrária e, portanto, a sua opinião sobre isso, professor Carlos Alberto. Eu sou contra essa medida e sou a favor que a CAERN abra o seu capital para os servidores públicos estaduais. O dinheiro do fundo previdenciário, que é nosso, que é do nosso orçamento, que é do suor do cidadão, do potiguar, esse dinheiro pode ser usado para investimentos em saneamento dentro da Companhia de Águas do Estado do Rio Grande do Norte. O dinheiro do Rio Grande do Norte tem que ficar aqui. E o lucro que o saneamento proporcionar, ele vai garantir a aposentadoria do servidor público no futuro. Então, eu prefiro que a nossa companhia de águas, que a nossa companhia de gás, ela amplie a sua rede de fornecimento para todo o estado, para que o gás chegue mais barato na sua casa, para que você tenha a sua rua saneada, não tenha o esgoto correndo na sua porta, como acontece aqui em Natal. Você do interior, não pense que Natal está às mil maravilhas. Nós temos uma cidade extremamente suja, mal cuidada, com lixo nos canteiros, com desemprego altíssimo, com falta de vaga de creche. Não é uma cidade 100% saneada, é uma cidade violenta e mal iluminada. Não pense que Natal está às mil maravilhas, não. A vida do interior está muito melhor do que aqui. E nós vamos levar para aí também o saneamento básico e o gás encanado. Bom, primeiro, quero aqui colocar que essa medida provisória é um absurdo. Na verdade, repito, ela propõe privatizar as empresas de companhia de águas pelo país afora, inclusive vindo na contramão do que está acontecendo no mundo. Países que privatizaram esses serviços voltaram atrás por reconhecerem que a privatização não deu certo. Por quê? Porque a empresa privatizada simplesmente significa você deixar os municípios pequenos abandonados. É a chamada MP, por exemplo, da sede e da conta alta. O meu partido, o PT, entrou inclusive com ação direta de inconstitucionalidade. Além do mais, uma medida como essa, alterar um marco regulatório do saneamento básico no país, não jamais deveria vir por medida provisória e sim por projeto de lei. Nós somos contrários, repito, o PT entrou inclusive com ação direta de inconstitucionalidade. E aproveito aqui para dizer que nós vamos fortalecer a nossa CAERN, para que ela cumpra com um papel fundamental, que é universalizar, né, o sistema de abastecimento de água em todo o Rio Grande do Norte, inclusive enfrentar o desafio que é a questão do saneamento, do tratamento do esgoto. Se nós usarmos os recursos do saneamento, dos recursos do Fundo Previdenciário para o saneamento básico, nós capitalizaremos a CAERN em 500 milhões de reais por ano. E esses 500 milhões eles podem ser usados em contrapartida com financiamentos de bancos internacionais, de BNDES. Isso dá um volume de obra no Rio Grande do Norte de até 5 bilhões de reais por ano. São obras de saneamento e de ampliação também da rede de gás da Potigás, que podem ser feitas em todos os municípios. Imagine um estado que tem um orçamento de 12 bilhões, mas que pode alavancar sua economia com investimentos do Fundo Previdenciário em até 5 bilhões de reais. Isso vai gerar muito emprego para as pessoas, vai desenvolver o estado, vai colocar dinheiro no comércio e o dinheiro vai voltar a girar e mais empregos vão ser gerados por esse ciclo virtuoso na nossa economia. Muito obrigado. Agora quem vai fazer a pergunta é o candidato Robinson Faria, do PSD. E o tema, candidato, é incentivos fiscais. Para quem o senhor faz a sua pergunta?
Eu queria perguntar à candidata Fátima o que é que ela pensa, se for eleita, que para mim não será eleita, para a nossa alegria do Estado, porque senão vamos ver aqui uma Venezuela ideológica, falida, quebrada. O que é que ela pensa na questão do incentivo fiscal para atrair investimentos para o RN? Candidata. Primeiro, eu quero aqui até aproveitar para dizer que quanto ao nosso programa de governo, eu tenho muito orgulho. Ele contou com a colaboração dedicada de especialistas nas mais diversas áreas, professores. Um programa de governo que tem a marca da participação popular, foram seminários regionais, seminários temáticos. Fui buscar, sim, experiências, ideias boas, inclusive nos estados governados pelo PT. Agora, certamente, o que eu jamais copiaria era a cartilha do Temer, que você copiou. Inclusive, quando mandou um pacotaço para a Assembleia Legislativa para congelar os gastos pelos próximos 20 anos e para tirar direito dos servidores. Cartilha do Temer eu não copio, não, de forma nenhuma. Nosso programa de governo tem, por exemplo, o compromisso elevar a capacidade de arrecadação de receitas sem aumento do imposto. PROAD, é um programa muito importante de incentivo à indústria para trazer emprego para o Rio Grande do Norte. Nós não só vamos manter o PROAD, como nós vamos expandir o PROAD para micro, pequena e média empresa. Terceiro, nós vamos, se Deus quiser, lutar para ampliar os investimentos na energia eólica do nosso estado. É referência a nível nacional, solar. Vou lutar feito uma leoa para a retomada dos investimentos da Petrobras no Rio Grande do Norte. E, se Deus quiser, promover a interiorização do turismo. Para tanto, cuidar da segurança e cuidar da infraestrutura das nossas estradas. E, com isso, trazer emprego, que é o que o povo mais precisa. Eu acho que a candidata Fátima, ela está voando. Porque, primeiro, ela passou 4 anos como senadora curtindo a vida. Foi ao exterior por conta de você que está em casa, contribuinte. E ela fala que tem uma origem humilde, uma pessoa simples, adora a simplicidade, faz essa apologia. Mas foi ao exterior 26 vezes. 26 vezes, senadora. Com o dinheiro do povo potiguar, do povo brasileiro. Um país de desempregados, um país pobre, e a senhora curtindo o exterior. E depois copiou um programa do Piauí. Com relação ao emprego, a sua equipe ideológica é contra a geração de emprego. O IDEMA não vai aprovar mais licença ambiental nenhuma. Os seus amigos do IBAMA proibiram várias empresas no Rio Grande do Norte a se instalarem e se orgulham de proibir empreendimentos imobiliários, construção de hotéis, condomínios. Se a senhora fosse governadora do estado hoje, o Hotel Vila Galé, que eu trouxe para Natal, para Touros, dando 2.000 empregos, não estaria no Ceará, porque os seus amiguinhos, companheiros xiitas, jamais deixariam o Vila Galé funcionar na cidade de Touros. E o desemprego ia aumentar muito no nosso RN. Eu quero aqui dizer mais uma vez que, por exemplo, integro o Parlasul. É uma instância muito importante, faz parte do Mercosul, uma instância muito importante do ponto de vista da integração econômica, social, cultural e educacional da América Latina. Digo mais, faço parte desse parlamento, o que é motivo de orgulho para mim e para o Rio Grande do Norte. Quero dizer, por exemplo, que quando eu estive lá na canonização dos mártires na Itália, ao contrário do governador, que foi com uma mega comitiva, foi um custo altíssimo para o Estado, virou notícia inclusive a nível nacional. Eu, quando fui, mesmo representando o Senado da República, mas fui às minhas custas. Por fim, dizer aqui o seguinte: olha, eu tenho conversado muito com as entidades representativas da indústria, da agricultura, do comércio, e tenho reafirmado para eles que nós vamos, se Deus quiser, aqui ter um ambiente favorável aos negócios, com segurança jurídica, porque tudo farei para trazer emprego para o povo do Rio Grande do Norte. Obrigado, candidato. Bom, nós vamos sortear mais um tema agora para que o candidato do Solidariedade, Breno Queiroga, faça a sua pergunta. O tema é emprego. Para quem o senhor vai fazer a pergunta, candidato? Para o candidato Carlos Eduardo Alves. Candidato, qual a sua estratégia para gerar emprego no seu governo, caso eleito? Como prefeito de Natal, o que o senhor fez para gerar emprego no município de Natal? Pode responder outro ainda. Olha, como prefeito, nós melhoramos a cidade,
E fizemos, por exemplo, o Parque Tecnológico em Natal. Esse Parque Tecnológico é um incentivo fiscal dado pela Prefeitura e esse projeto foi desenvolvido com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com a Metrópole Digital. E, por exemplo, só nos últimos 8 meses já foram criados 25 empresas gerando mais de 400 empregos. Depois, incentivamos o turismo, melhoramos a cidade, a infraestrutura da cidade. Eu quero dizer que, como governador, nós vamos fazer a agência público-privada. E isso vai ser o seguinte, o governador liderando esse fórum junto ao setor produtivo, para que a gente possa juntos discutir os problemas e as soluções para quem tem investimento aqui e quem vem investir no Rio Grande do Norte. Vamos, inclusive, fazer o processo de poupa-tempo para receber, analisar e licenciar os projetos de investimentos privados no Rio Grande do Norte. E vamos fazer missões, o governador e os investidores, pelo Brasil e pelo mundo, para que a gente atraia investidores para o Rio Grande do Norte. É desta forma que nós vamos retomar o desenvolvimento econômico e a criação de empregos no Rio Grande do Norte. Candidato? 85% dos empregos do estado do Rio Grande do Norte são gerados pela iniciativa privada. Apenas 15% desses empregos são gerados pela máquina pública. A máquina pública não está conseguindo sequer pagar o salário de seus servidores. Quem é que vai gerar emprego para o jovem não ir para o mundo do crime? Quem é que vai gerar emprego para o pai de família, você que está aí em casa, pagar as contas no final do mês? É a iniciativa privada. O nosso governo vai ser eficiente em enxugar a máquina pública de seus privilégios, regalias e desperdícios para ter recursos e capacidade de investimento na geração de emprego. Nós vamos ser agressivos na política de isenção fiscal, trocar imposto por imposto. Vamos trazer empresas para o Rio Grande do Norte dando isenção fiscal, essas empresas vão gerar emprego e consumo que vai gerar imposto para o Rio Grande do Norte. É assim que nós vamos construir um banco para gerar emprego no estado do Rio Grande do Norte. Vamos construir também um banco de projetos estruturantes de obras importantes para o nosso estado, para conseguir recursos em Brasília, para conseguir recursos de empréstimos para trazer emprego para o estado do Rio Grande do Norte. Eu sou especialista nisso, eu vivo de fazer isso e nós vamos trazer muitas obras importantes para o nosso estado para gerar emprego e renda para você. Candidato. Quem é que está perguntando? Candidato Carlos Eduardo. Nós vamos trabalhar seguindo a orientação das vocações econômicas das regiões do Rio Grande do Norte. Por outro lado, também vamos trabalhar com qualificação e requalificação profissional. Vamos chamar o Sistema S, que tem tradição e qualidade nessa iniciativa, e vamos levar a efeito uma grande política de qualificação e requalificação para ensinar a profissão às pessoas. Também vamos, através da agência de fomento, trabalhar com o microcrédito para as pessoas de Natal e do interior. Mas não é só dar o dinheiro, o crédito, é também fazer, por outro lado, simultaneamente, a qualificação profissional e a requalificação profissional. É desta forma que a gente vai preparar o Rio Grande do Norte para o desenvolvimento econômico e a recuperação dos empregos. Obrigado, candidato. É o senhor mesmo que faz a próxima pergunta com tema determinado, que eu vou sortear aqui. Turismo. Para quem vai a sua pergunta, candidato? Pode ser para o Breno? Pode. Meu caro candidato, o senhor pretende, como governador, naturalmente, olhar para o turismo, que é a principal atividade econômica do Rio Grande do Norte, maior geradora de trabalho, salários e divisas. Qual é a sua proposta para o turismo do Rio Grande do Norte, o desenvolvimento turístico do Rio Grande do Norte? Primeira proposta é organizar a máquina pública do estado do Rio Grande do Norte, recuperar a queda dos índices, começar uma queda dos índices de criminalidade, mostrar que o estado do Rio Grande do Norte está melhorando. Mas no turismo, que é a nossa indústria sem chaminé, que é uma indústria que gera emprego e renda sem poluir, nós vamos
interiorizar o turismo do Rio Grande do Norte. Nós vamos priorizar as ações nas cidades turísticas, levando estradas de qualidade, sinalização turística. No nosso ensino médio, nós vamos ter uma segunda língua no tempo integral. O nosso estado vai ser um dos pioneiros, um dos estados que vai ensinar melhor uma segunda língua no tempo integral. Nós vamos levar o turismo para o interior, que tem tantas vocações, tantos lugares bonitos, que sequer a nossa população sabe. E ao invés de ficar utilizando o recurso público seu para fazer propaganda de obra, que é propaganda política antecipada, nós vamos divulgar o nosso estado no próprio estado, as riquezas do nosso estado no próprio estado, no Rio Grande do Norte como um todo, no Nordeste, no Brasil e no mundo, para atrair os olhos de todos que estão lá fora para o nosso estado. Mas antes disso, nós vamos recuperar a credibilidade do nosso estado, reduzindo os índices de violência, como nós já explicamos aqui, melhorando a qualidade da educação, melhorando a qualidade da saúde, melhorando as nossas estradas, tudo isso com um banco de projetos estruturantes e com um programa organizado para voltar ao desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Nós vamos, primeiro, ajustar o Estado, recuperar a credibilidade do Rio Grande do Norte. Salários em dia, pagamento do custeio e a volta do funcionamento dos serviços. Principalmente segurança, que é um item fundamental para que a gente possa fazer com que o turismo volte a ser o turismo que já foi no Rio Grande do Norte. Ninguém viaja para morrer ou para ser assaltado no estado mais violento do Brasil. Então, a questão da segurança é prioritária. Depois, nós vamos finalmente acabar aquela obra do centro de convenções. Depois, nós que temos o turismo de sol, de litoral, nós vamos interiorizar o turismo religioso. Nós temos os santuários de Santa Rita de Cássia e Santa Cruz, o Santuário do Lima, em Patu, o Santuário de Cunhaú, de Uruaçu, as festas de Santana, né, na região do Siridó, né? Nós vamos incentivar, incrementar esse turismo e vamos fazer o carnaval, crescer o carnaval de Natal, do litoral, de Macau e da cidade de Caicó. Vamos fazer a grande festa. Sua tréplica, candidato. O candidato, quando prefeito de Natal, não valorizou a orla do município de Natal. A nossa orla é uma das orlas mais feias do nosso estado. O candidato enumerou diversas ações no Rio Grande do Norte. É importante que seja dito, com todo respeito, tudo que o senhor disse que fez, tudo que o senhor disse que propõe a fazer, mas especialmente o que o senhor fez como prefeito, foi pouco, foi insuficiente. Natal foi eleita a cidade mais violenta desse país. Infelizmente, a nossa população está sofrendo com esse modelo político que foi implementado no nosso estado, onde o recurso público é utilizado apenas para ser feito campanha de 2 em 2 anos, sem investir no que de fato gera emprego e renda e oportunidade para o cidadão. Tudo que estão dizendo que fizeram nesse debate aqui foi muito pouco. O estado é o estado mais violento do país, Natal foi eleita a cidade mais violenta do país. Isso tem que mudar. Obrigado, candidato. Agora eu vou sortear o último tema desse bloco, que é saúde. E quem faz a pergunta é o candidato professor Carlos Alberto, do PSOL. Para quem será a pergunta, candidato? Ao governador Robson Faria. 30 segundos. Governador, eu visitei vários hospitais no decorrer da campanha e todos estão sucateados. Visitei o Tarcísio Maia e encontrei lá 38 pessoas abrigadas em macas de ambulância, porque está faltando maca nos hospitais. Então, por que a gente não coloca os presos, por exemplo, para consertar essas macas dos hospitais? Agora, a minha pergunta é a seguinte: aquela sua ideia de colocar um birô lá no Valfredo Gurgel, o que é que aconteceu com ela? Olha, Carlos Alberto ele não está viajando, ele está delirando. Eu não coloquei o birô no Valfredo, coloquei o birô no Hospital de Caicó, com leitos de UTI moderna, coloquei o birô em Coardes Novos, coloquei o birô em Pau dos Ferros, que não tem cirurgia ortopédica. Já fizemos mais de 500 cirurgias ortopédicas em Pau dos Ferros, que atende 38 municípios. Acabou o sofrimento de vir para Natal. Natal não é só Valfredo Gurgel. Nós temos 3,5 milhões de habitantes. E eu me orgulho de ter implantado cirurgia ortopédica em 5 regiões do estado, iguais
ao Valfredo Gugel, UTIs modernas, urgência e emergência, tomógrafo, inclusive no Tarcísio Maia de Mossoró, que não tinha. Então hoje nós temos uma saúde regionalizada, com cirurgia ortopédica, com UTIs, salvando vidas. Agora que esse debate virou aqui uma utopia. Se fosse vivo Thomas More, ia fazer uma segunda edição da utopia, porque todo mundo tem solução para tudo, mas é tudo fantasia. E eu quero dizer, professor Carlos Alberto, que eu abri em Macaíba a maternidade, que não nasceu uma criança, está lá há 6 anos. Já nasceram 2.000 crianças. Vou duplicar o hospital de Parnamirim, de Alcaleste Max, vou dobrar de tamanho, e já fiz lá também 10 leitos de UTI. Então procure saber, converse com os médicos, eles vão dizer que eu fui o melhor governador para a saúde do Rio Grande do Norte até hoje. Candidato. Robson, eu conversei com o médico, conversei com o paciente, visitei alguns hospitais, acho que quem está delirando é você, porque eu visitei os hospitais, estão todos sucateados. A população sabe disso. Apodi, Santo Antônio, Caraúbas, Mossoró, Natal, Currais Novos, você só fez a UTI lá porque o juiz lhe obrigou. E outra coisa, nem funcionando estava quando eu estive lá. A obra estava pronta e não tinha médico, não tinha material. Inclusive chegou a morrer uma paciente por falta de UTI naquele dia. Então, a saúde pública precisa de planejamento e nós vamos fazer a atenção básica funcionar, gratificando os agentes de saúde, porque eles evitam que você adoeça. Vamos fazer consórcio entre os municípios de todas as micro-regiões, para que em toda a região do estado vocês tenham todas as especialidades médicas com o apoio do governo do estado. Nós vamos recuperar todos os hospitais regionais. Esse é um compromisso meu. Agora com a gestão descentralizada, com o governador indo tomar as decisões nos seus municípios, em cada micro-região do estado. Esse é um compromisso do professor Carlos Alberto, número 50. Olha, eu fico tranquilo porque os hospitais estavam realmente sucateados. Eu sim estou consertando, equipando, implantando cirurgias, modernizando, comprando tomógrafos. Fiz isso em 6 regiões e acabando o sofrimento do povo. Aqui em Natal, por exemplo, o Hospital Natal Valfredo Gugel está lotado, sabe por quê? Porque o prefeito de Natal, candidato aqui do nosso lado direito, não pagou a COPMED. Aí lota o Valfredo Gugel. Aí no final quero colocar a culpa no governador, porque Natal não cumpre a sua missão de pagar a cooperativa médica e o Estado tem que fazer a parte dele e a parte do município. E quero dizer, professor Carlos Alberto, que a saúde contratamos e fizemos concursos para profissionais de saúde e que hoje estamos vivendo o melhor momento da saúde plena no Rio Grande do Norte. É lógico, o ideal ainda temos que avançar mais, mas fizemos um grande avanço. Muito obrigado, candidato. Agora, cada candidato terá 2 minutos para fazer as suas considerações finais. A ordem também foi definida em sorteio. E o primeiro a fazer as suas considerações é o candidato Carlos Eduardo, do PDT. 2 minutos, candidato. Eu tenho, Rio Grande do Norte, 32 anos de vida pública. E tenho uma vida limpa. Nunca respondi a nenhum processo de improbidade administrativa, nem nenhum processo de desvio ético ou desvio de conduta. Sempre me conduzi na política com independência. Procurei o meu próprio caminho e das vezes que fui eleito e reeleito, eu fui não escorado na sombra de sobrenome, mas resultado de projetos, de programas, de obras, de atitudes políticas que ao longo da minha vida pública eu tomei. A candidata do PT fala agora em oligarquia, mas ela esquece da aliança do Partido dos Trabalhadores com o Paulo Maluf, com Fernando Collor, com Renan Calheiros e outros bichos, né? Agora não, quer ser diferente, é oligarquia. Votou em mim 2 vezes e nunca se arrependeu. Deve ter se arrependido de ter apoiado o Robson, que até hoje ela não disse que se arrependeu, porque Robson hoje tem a reprovação, né, do povo do Rio Grande do Norte. Fui eleito 4 vezes prefeito de Natal, né, sempre com votações crescentes e com apoio popular crescente, testado e aprovado. Eu quero dizer
que tenho sim condições de assumir este governo e com trabalho, com seriedade, não com promessas vazias, não dizendo que temos uma varinha mágica para fazer milagre. Vai ser difícil, mas nós temos condições de fazer, de realizar e resgatar o Rio Grande do Norte. Já resgatamos Natal em 2013 e temos as condições e experiência administrativa para resgatar o Rio Grande do Norte e colocá-lo no progresso. Obrigado, candidato. A candidata do PT, Fátima Bezerra, é a próxima a fazer as suas considerações finais. 2 minutos, por favor. Eu quero aqui primeiro dizer que eu saí do chão da escola. Conquistei meus mandatos não por herança, sobrenome tradicional. Conquistei na luta, tendo sempre o apoio e o reconhecimento do povo potiguar. Nunca mudei de lado. Sempre ao lado do presidente Lula, defendendo a cidadania dos trabalhadores, do povo brasileiro e do meu querido povo potiguar. De forma que nesse momento eu quero aqui me dirigir especialmente a você, eleitor, eleitora, e fazer um pedido. Que neste domingo vote com consciência, que vote com o Rio Grande do Norte no coração. Tenha cuidado com as mentiras, as fake news, principalmente às vésperas agora das eleições. Quero dizer aqui que ao longo dessa campanha, fiz uma campanha limpa, honesta, propositiva, sem ataques, sem ofensas, em respeito exatamente a você, eleitor. E por isso que digo aqui, estou preparada para ser sua governadora. Por isso que peço a você um voto de confiança. Peço a você que venha comigo no próximo domingo e juntos vamos transformar a esperança em realidade. Rio Grande do Norte tem uma chance histórica de interromper esse ciclo de governos de perfil conservador a serviço dessas oligarquias que governam para 3 ou 4 famílias. Eu quero dizer aqui que nós vamos fazer um governo para todos, assim como o presidente Lula fez, e essa será a marca do nosso governo. Quero dizer aqui que com Haddad, presidente da República, nós vamos fazer pela segurança, pelo emprego, pela saúde, pela educação, o que fizemos pela educação do Rio Grande do Norte. Por isso, domingo, venha junto, vote 13, Haddad presidente, Fátima governadora, até a vitória. Obrigado, candidato. Agora, pelo sorteio, o terceiro candidato a fazer as suas considerações é o candidato do PSD, Robinson Faria. Candidato, 2 minutos. Eu quero aqui, com muita honestidade, falar com você que está em casa. Que faça uma reflexão de um governador que governou sozinho, boicotado e recebendo Estado falido. E mesmo assim, está entregando mais de 1.000 obras. Obras que foram esperadas há mais de várias décadas, como a Estrada da Castanha, Serra do Mel, o Anel Viário Metropolitano de Natal, o Hospital da Mulher em Mossoró, o Aeroporto de Mossoró, fundamental para salvar aquela economia que estava decadente por conta da Petrobras, uma cidade pujante, um povo trabalhador. E isso incomoda os adversários, porque eu governei na crise. Eles governaram no passado, os seus familiares, seus parentes e amigos, quando sobrava dinheiro. Era fácil ser governador. Quero ver governar como eu governei, sem ter dinheiro. E, além de tudo, o boicote, o ódio, a ambição, a vingança contra o governador, se vingando de você que está em casa, que não queria que eu governasse. Mas eu faço um convite, vamos dar uma volta pelo Estado, vamos ver as nossas obras. Mais de 1 milhão de refeições. Tivemos 7 anos de seca para quem está passando necessidade. O maior programa alimentar da história do Brasil. Motivo de orgulho, você tem um coração solidário. Então eu me sinto preparado, eu me sinto seguro para governar novamente, terminar a minha missão. Eu conheço hoje o Estado inteiro, eles não conhecem nada do Rio Grande do Norte, nada. Nem da geografia do Estado, nem seus sonhos. Eu conheço o sonho de cada município, o cotidiano e o que pode ser feito ainda para salvar e para avançar. Hoje o Rio Grande do Norte está quase no trilho. Temos que terminar a nossa missão. E quem conhece o Rio Grande do Norte, quem sofreu, quem errou, quem acertou, mas que hoje tem plena segurança para governar, é Robinson Faria. Portanto, domingo, vamos continuar essa parceria, votando no 55, o número que vai vencer a eleição no próximo domingo. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Breno Queiroga, do Solidariedade,
2 minutos, candidato. Eu quero agradecer a sua atenção que está em casa, a sua audiência, e dizer uma coisa a vocês. O que nós assistimos agora aqui foi um grande teatro. Carlos Eduardo entrou na política junto com Robson em 87, quando eu tinha 7 anos de idade. Fátima Bezerra entrou em 95. Tudo que eles disserem que fizeram aqui foi muito pouco. Eles estão juntos até hoje nessa história. Já apoiaram, já indicaram cargos, uns apoiam os outros. Quando terminar essa eleição, estão todos juntos de novo. E eu e você, cidadão que está em casa, vendo essa velha política fazer isso com o nosso Estado, vamos continuar sofrendo as consequências desse tipo de campanha. Já chega. A velha política já deu o que tinha que dar. Já chegou a hora de uma mudança séria, uma mudança com responsabilidade, uma mudança com segurança, com gente nova, inteligente, moderna e competente, que tem capacidade e autonomia de fazer essa mudança. Eu não estou comprando minha campanha, não estou gastando milhões, eu não fiz acordões. Sendo eleito, eu tenho como chegar no dia 1º de janeiro, meter a caneta e cortar da máquina pública tudo o que tiver de velha política, desperdícios, regalias, privilégios, botar o dinheiro público para ser usado para você. Nós estamos numa oportunidade de mudança. Acabou de sair uma pesquisa, 40% dos eleitores dizendo que não vão votar e que não tem quem votar. Esse povo quer o novo. Eles sabem que os 3 candidatos que estão aqui já são candidatos há anos. Eu sou candidato há 2 meses. Campanha de 2 turnos. No primeiro turno, a gente vota no candidato que a gente acha melhor. Isso é o voto útil, o voto que a gente dá com orgulho. No segundo turno, se ele não for, a gente vota no menos ruim. E se você não for votar, meu amigo, o voto comprado vai para a urna. E o voto comprado elege o político corrupto. 77, no dia 7, para fazer a mudança. Obrigado, candidato. O último a fazer as considerações finais é o candidato professor Carlos Alberto do PSOL. 2 minutos, candidato. Boa noite a você que nos assistiu até agora. Bem, então vocês conheceram um pouco do professor Carlos Alberto, mas eu vou contar um pouco de mim. Eu sou professor há 22 anos, sou também um pequeno empresário que sofre com as dificuldades em gerar emprego e sabe das necessidades de todos os pequenos comerciantes que existem espalhados e pequenos empreendedores espalhados pelo Rio Grande do Norte todo, sabe do abandono e da pobreza que a gente enfrenta em todos os municípios do interior desse estado. Eu comecei a estudar administração de empresas quando tinha 17 anos de idade. Estudo administração há 33 anos. Eu fiz graduação, fiz mestrado em recursos humanos, fiz doutorado em administração. Eu me sinto preparado para governar o estado. Ao longo da minha vida me preparei para isso. Eu quero contar com o seu voto. Vocês sabem que o estado está destruído. Nós temos, segundo o IBOPE, a pior saúde pública do Brasil. Nós temos a 3ª pior educação que está a cargo do governo do estado. É o 3º pior ensino médio, que não é profissionalizado, não ensina as profissões aos jovens. Nós temos o Rio Grande do Norte é o estado mais inseguro do Brasil, mas é o estado que cobra mais impostos de você, cidadão. Chegou a hora de dar um basta nisso. Chegou a hora de dar um basta nessa ineficiência. O estado que mais cobra imposto, que mais tira o seu poder aquisitivo e menos entrega os serviços públicos a você, cidadão. Venha, se junte a nós, venha para o nosso lado. No dia 7 de outubro, você tem uma oportunidade de mudar. Eu sou candidato para que você tenha uma opção. Vamos romper com essa velha política. Chegou a hora de dar um basta nisso. Faça a sua parte. Eu fiz a minha. Saí do conforto da minha família e estou enfrentando essa campanha. Então, no dia 7 de outubro, eu conto com você. E ajude a multiplicar o nosso voto. Professor Carlos Alberto, 50. Obrigado, candidato. Assim a gente encerra este debate entre os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Agradeço a participação serena de todos os candidatos e a gente espera ter contribuído para que você, eleitor, faça a melhor escolha no próximo domingo. Uma ótima